Opa, beleza, que é o Gleidson. Mais uma vez a hora que tá errada, né? Não consertei ainda. Já são 11 e pouca da noite aí. Mas vamos lá, tem que continuar os estudos, né? Porque o tempo não para, né? O tempo não para. Tem que aproveitar ainda enquanto tá enxergando ainda, né? Ai, meu Deus. Todo dia de relação, né? Tem que vir para os estudos. Então, eu já falei, né? Nos vídeos passados aí, nos estudos. Eu já expliquei o que é um gatilho. O gatilho é todo Kendo que tenta ou reverte o movimento, né? Movimento é uma pernada dessa que é o movimento, né? Então ele começou aqui com o gatilho 54, terminou aqui com o gatilho 55, esse é o movimento, e esse gatilho aqui tentou reverter, né? Esse aqui é um gatilho de continuidade, né? Um gatilho de continuidade, por quê? Por causa dos pavis, né? Pavis longos, né? Corpos pequenos, gatilho gatilho de continuidade, só que ele é neutro, ele não tem cor, certo? Mas ele é um gatilho. Esse aqui é um gatilho também, né? Devido ao pavio, os pavis, cor pequeno. Só que ele já é de cor contrária a essa movimentação, né? Então ele tem aqui é como se ele fosse um gatilho dobrado, né? Um gatilho dobrado. Ele é diferente desse aqui, ó. Esse aqui, ele é um gatilho de reversão, né? O corpo dele é como se fosse um corpo de Kendo, né? Agora esse aqui não. Esse aqui ele já tem os pavis longos, né? Ou seja, ele acumula a função desse com a função desse junto, né? Ele é um gatilho mais poderoso que esse daqui e esse, né? Show? Então já falei o que era gatilho, já falei da falha de gatilho, né? Gatilho ganhando gatilho, mas isso aqui é um assunto que pode até deixar um pouco quieto, né? Falei no último estudo aí sobre aquela questão do diário ser positivo, né? E tentar pegar a movimentação a favor do diário, né? Diário é positivo aqui, eu vou tentar comprar ele, né? Tentar comprar esse diário, né? Mas isso também vai ser bastante falado. Eu vou falar sobre isso aqui, vou estudar muito sobre isso, tá? Por que que esse diário aqui veio para baixo, né? Por que que esse diário veio para baixo? Tem a fibra aqui de baixo, ó. Por isso foi na região de 50, então fundo falhou, jogou pro topo. Ou seja, o preço deu alvo, ó, né? Essa fibra ela começa daqui, ó. A fibra tá aqui, ó. A fibra de baixo é essa. Joga na região de 50, tenta romper fundo, faz a falha, vai para onde? Vai tentar romper topo lá, ó. Rompeu o topo? Não. Vai tentar romper fundo. Rompeu fundo? Não. Não rompeu. Não rompeu 47, ó. Tentar romper topo de novo. Rompeu topo? Não. Vai tentar romper fundo, né? Rompeu o topo lá? Não. Vai tentar romper. Vai que conseguiu romper, certo? É, Então, é isso aí. Vou continuar os estudos aqui, né? O movimento, né? O que é o movimento, né? Movimento já falei ali, vou falar de novo aqui. Oh, meu Deus. Que o movimento, todo movimento, né? Tem um gatilho que startou esse movimento. No caso aqui, o gatilho é essa criança aqui. É esse. É o gatilho que startou a movimentação. E o preço em uma retração, né? De acordo com a teoria de Dow né? O preço se move fazendo topos e fundos mais altos numa tendência de alta, né? Então, topo, fundo, topo, ele tem que respeitar esse gatilho aqui, senão ele vai buscar ponto mais abaixo, para ele tentar impulsionar daqui. Aí, se ele não consegue, né? Romper topo, ele pode vir querer romper fundo, tá? Ou buscar pontos mais abaixo, né? Que às vezes ele não, ele chega num pontozinho aqui, ó, e sobe. Mas esse pontinho aqui é um outro gatilho e um tempo gráfico menor, né? Para tentar romper topo de novo, tá? Então,
esse movimento aí, ó, ele é monitorado por uma fibo, né? Tem uma fibo nele. Já são aquelas fibras de movimento que eu vinha fazendo os testes na região passada aí, né? Os testes nos vídeos passados, nos estudos passados. Esse aqui calhou que está na região de 50% aqui, uma próxima região de 50%, mas às vezes ele está aqui embaixo, ó. Às vezes ele está aqui, ó. Ele não está na região de 50%, às vezes ele está aqui embaixo. Que sim, ó. Mas ele é o gatilho que startou a movimentação de alta, né? Assim como na movimentação de baixo também, tá? Aqui é o movimento, o gatilho que startou esse movimento foi aquele lá. Então aquele gatilho ali ele não pode ser perdido. O preço continuar, né, a movimentação dele. Hum. Se ele passar desse gatilho aqui, ele pode reverter o movimento. Claro que ele pode chegar só até aqui, né, e jogar para baixo. Conforme foi falado também, as melhores regiões de venda é a região de 50%, né, numa movimentação de baixa. Região de 50%, aí dá para se observar que esse gatilho aqui, ele não está aqui no 50% certinho, tá? Aqui é o melhor, é um dos melhores pontos de venda, o outro é o topo, né? Para tentar romper fundo. A mesma coisa, melhores regiões de compra, aqui e o fundo. Show? Então, isso aqui é só uma revisão do que já foi falado, né? Agora vamos lá. Vamos continuar o estudo da teoria de Dow aqui dentro do diário. Eu acho, eu não lembro aqui, eu vou botar aqui assim essa região aqui, tá aqui. É de julho de 2023, depois do meio do ano. Continuar os estudos. 2024, julho de 2024. Parece de janeiro de 2024, né? Mas o de janeiro tinha um gap. E aqui, janeiro de 2024. Tá no diário? Tá. Ó, como parece o movimento de janeiro, ó. Aqui tem um gap. A mesma coisa, ganhou o gatilho, ó. Ai, meu Deus. Olha lá, não ganhou, né? Respeitou. Sacanagem. Ah, mas quando ele impulsionou, ele respeitou o fio de baixo. Olha lá, vai, Júlio. Júlio de 2024 aqui, ele já ganhou. Não teve nem conversa. Olha como é a doideira. Em julho de 2024, esse gatilho já ganhou esse. Não teve nem conversa, já veio, ó, o fundo, né? Fundo do movimento. Movimento, tá branco. Tô usando o amarelo ali para movimento. Gatilho que startou a movimentação de alta. Esse gatilho rompeu ele. Esse aqui nem conversou, né? Já veio para baixo. Já veio para mínima aqui, romper mínimo. Rompeu, né? Agora, lá naquele mês de janeiro de 2024, o que que ele fez? Aqui, mês de janeiro de 2024. Movimento, gatilho, ele respeitou. Aí ele, ó, tentou impulsionar, certo? Aí entrou aquela situação da falha. Lá naquele julho, entrou aquela situação da falha do gatilho ganhando gatilho, né? Então, vamos deixar esse papo para frente. Vamos ver aqui a questão da teoria de Dow nesse movimento. Então, a teoria de Dow, ela vai construindo a- as suas pernadas, né? Lá, o preço vai construindo suas pernadas, né? Movimento, retração e impulsão. Se não rompe, tem que buscar, né, pontos mais abaixo.
né? Aí entra aquele conceito, testou o fundo, jogou na região de 50, não rompeu, ele vai buscar ponto mais acima. Testou a região de 50, não, testou o fundo, foi na região de 50, não rompeu o fundo, vai tentar romper topo. Jogou na região de 50, veio para romper fundo, não conseguiu, vai buscar ponto mais acima, né? Entra aquele negócio todo, aquela colinha lá, né? Não que aquilo ali seja um setup, né? Aquilo ali vai se movimentar de acordo com as que as fibras vão se construindo, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma fibra de alta aqui, ó, quando fecha esse 138, eu tenho uma fibra de baixa. Porque ele é um gatilho e todo gatilho merece fibra. Todo gatilho tem uma fibra. Assim como tinha uma fibra aqui, ó, certo? Como tinha uma fibra aqui, o preço nesse 137, ele testou o fundo, tentou romper topo, não conseguiu. Veio para romper o fundo dessa fibra. Por quê? Por que uma fibra aqui no 136? Porque ele é um gatilho. Ele é um gatilho, então ele tem uma fibra nele. Ele é o gatilho base aqui, no momento, que seria a minha fibra de movimento. Claro que essa movimentação aqui é para jogar para onde? O gatilho que startou a movimentação de alta, né? Para jogar para cá. Só que ele passou direto. Show? Engraçado, né? Até mostrei aqui no semanal, foi no mensal. Eu mostrei no mensal, doideira, né? Hã? Estou fundo, tentou romper todo, não conseguiu. É engraçado, né? Doideira. Mas fazer o quê? Vamos lá para o nosso diário do mês de julho. A gente está ali. Então, o preço ganhou o gatilho. Tem de jogar para onde? Fundo. Jogou para fundo. Ganhou o gatilho que startou a movimentação de alta. Esse gatilho rompeu a máxima. Então, os compradores que estavam aqui nesse gatilho, quando o preço ganhou a máxima dele, ele está dizendo: opa, a gente não está mais tão interessado assim em continuar com essa movimentação para cima. Entende? Então, por isso foi buscar a mínima da Fibo. E o 139 rompeu. 139 rompeu. Eu acho até que já falei desse movimento, mas. Então, o 139 fez um rompimento da fibra branca. Estava aqui. Rompeu, né? O preço na fibra vermelha fez uma retração, né? Não chegou a tocar nos 50%, mas aqui dentro desse gatilho aqui, ó, tem região de 50%. Se for falar só em diário, se for falar só em diário, esse gatilho 132, ele é um gatilho que ele merece atenção. Eu vou falar ainda sobre isso aqui ainda, tá? O preço, ó, abriu abaixo dele, tá? E veio para lona. Tá? Eu vou falar sobre isso aqui ainda. Mas vamos lá. Essa fibra, a partir do momento que a fibra 133 foi rompida, ela veio para onde? Veio para cá, né? E a fibra de baixa, ela aumentou também, ó. Bom, agora a fibra que eu estou monitorando é essa branca aqui maior. Antes ela estava aqui, aí a partir do momento que ela foi rompida, passou para cá. E o gatilho que startou essa movimentação de alta, da branca agora, né, que ficou maior um pouco, né? Ficou maior entre aspas, né? O preço tá, são esses dois aqui, ó. Posso levar em consideração esses dois, tá? Show? E o preço deu esse ponto de fibra aqui, ó. Eu até falei num vídeo que quando o preço ganha uma fibra, ele tende a vir buscar o quê? O fundo da outra, né? Ele veio buscar.
Só que para ele vir buscar o fundo dessa aqui, ele também tem os gatilhos aqui, ó, que pode atrapalhar. O preço pode bater aqui e ir para cima, né? Que são pontos de retração da branca agora. Antes a branca estava aqui, o ponto de retração dessa branca era esse gatilho. Aí rompeu, matou a branca. Aí entrou no ponto de retração, ma- matou a branca a partir do 133. Porque agora eu peguei ela e joguei para baixo, que agora que tá válida é essa aqui, ó. Essa branca maior. Show? Aí estendeu a vermelha a partir do rompimento e a branca desceu um pouco mais, ó. Vai descendo, tá? Show? Então, eu falei em um vídeo que a partir do momento que rompe uma fibra, tende a vir buscar o fundo da outra, certo? Só que isso é muito relativo. Por quê? Porque imagina se ele tivesse rompido o fundo da branca, que estava aqui no 133, ela estava aqui. Imagina se tivesse rompido o fundo da branca e tivesse parado aqui, ó, em cima desse gatilho da outra branca maior, né? A partir do momento que essa aqui perdeu, ela morreu, né? Esse preço poderia subir daqui, ó. Ele poderia muito bem subir daqui, tá? Que ele está respeitando o gatilho dessa outra fibra branca, certo? Ele rompeu essa, tudo bem, mas bateu num alvo aqui. Não, nesse caso, o que que ele fez? O que que ele fez? Ele rompeu tudo, rompeu tudo. Ficou faltando só quem? O 130. Ficou faltando só o 130. Esse 130 pode parar o preço aí? Pode. Claro que pode. Ele é um gatilho. Ele é um dos gatilhos, que no caso foi esse. Esse é o primeiro gatilho, mas esse aqui também é fundamental, tá? Ele é fundamental. Agora, a partir do momento que perdeu o primeiro gatilho, que era o gatilho mais forte, esse aqui é um gatilho dobrado, é um gatilho que reveste o movimento, é um gatilho pela fisionomia dele, pelas características também. Eu não posso acreditar que esse aqui vai segurar, mas ele pode segurar, mas com menos probabilidade agora, que o chefão já perdeu, esse aqui, o 01 perdeu, o imediato vai segurar. É meio complicado segurar, né? Agora, se for observar, ó, ele poderia bater aqui e poderia subir. Poderia, sem problema nenhum, certo? Ele é um ponto de compra. Esse gatilho é um ponto de compra. Mas esse aqui era mais e foi perdido, tá? Porque esse ali foi o que startou a movimentação, ok? Então, essa fibra vermelha, ela fez um movimento. E esse movimento pode ter uma retração e uma tentativa de impulsão, não pode? De acordo com a teoria de Dow, né? O preço faz a retração, tenta fazer o rompimento. É isso? Ele pode fazer uma retração ou ele pode vir direto. O que que ele fez? Ele fez uma retração. Aí entra aquela questão, né, do gatilho ganhando gatilho. Ah, ganhou o gatilho 138, mas continua sendo uma retração desse movimento, né? Se observar, se observar, esse 140, ele até está acima desse gatilho aqui, ó. No outro dia, o que que ele fez? Ele fez uma movimentação para baixo, testou esse gatilho e subiu. Aqui, ó, vamos ver aqui, vamos botar uma setinha nele aqui que aparece a movimentação interna dele. Olha lá, ó, ele veio para baixo primeiro, depois foi para cima. Ou seja, ele está impulsionando essa fibra aqui, ó. Está impulsionando. Nada garante que lá na abertura, na abertura do pregão lá,
do leilão, né? Ele não tocou aqui, foi para cima. Ou ele veio aqui, aqui tá evidente, né? Ele tocou, ele deve ter tocado aqui, foi lá e veio, bateu aqui e tá fazendo esse movimento, certo? Mas continua sendo uma retração desse movimento, dessa fio vermelha. Essa fio vermelha só morre depois que o quê? Depois que rompe o topo dela. Depois que faz isso. Não botei vermelho ali, meu Deus. Só depois que faz isso. Aí a fibra vermelha morreu. Até então é retração da vermelha desse movimento. Ele pode tentar fazer uma impulsão ainda, certo? Pode tentar fazer. Isso aqui é um movimento de retração, é um movimento. Então, esse movimento, esse movimento de alta fez uma retração e esse movimento aqui está fazendo a retração da vermelha e pode estar fazendo a impulsão da branca. Ele poderia muito bem sair daqui para cima, certo? Mas nós sabemos que o preço fez um movimento vermelho e esse movimento vermelho merece uma impulsão. Impulsionou. Aí descarregou tudo. Jogou lá embaixo da fibra. Olha a facilidade que ele passou por esse gatilho aqui. Olha a facilidade que ele passou por ele. Olha o momento que ele foi rompido já, ó. Ele já perdeu. Ele tentou impulsionar daqui, ele deve ter parado num gatilho menor lá, do 240, alguma coisa assim, que está nessa fibra de baixa, e dali mesmo ele já sapecou para baixo, certo? No outro dia já sapecou para baixo. Então a teoria de Dow tá fazendo a movimentação certinha aqui pelo diário, né? Fazendo a movimentação certinho. Show? Aí entra aquela questão do gatilho e da fibra, né? Ganhou essa, tende a vir buscar fundo da próxima, mas poderia parar sim, né? Se ele tivesse parado aqui nesse gatilho, se 139 tivesse parado nesse gatilho aqui, ele poderia impulsionar daqui, tá? Mas ele rompeu a máxima, então ele me dá margem para acreditar que ele vem para cá para o fundo, tá? E uma coisa é um gatilho ganhando outro gatilho, outra coisa é um candle ganhando um gatilho, tá? Por isso que ele ainda tenta ainda para cima, que foi, né, o que ele fez aqui. Foi um candle que ganhou ele, não foi um gatilho, tá? Então é mais um conceito, né? Mais um conceito. Deve ser observado. Quando um candle ganha um gatilho e quando um gatilho ganha outro gatilho. Quando um gatilho ganha outro gatilho, ó, não teve nem conversa, já veio embora. Agora, quando um candle que ganhou o gatilho, ó, ainda foi lá ainda tentar sacanear ainda, tá? Então vamos continuar. A Fibo vermelha se expandiu, né? Ela ficou maior. A branca tá válida ainda porque não foi feito o rompimento da branca. Não matou a branca ainda. Ele matou essa branca aqui, ó. Matou essa branca aqui. Mas essa não. Agora, essa vermelha dentro dela, não sei que, calma aí. Essa fibra vermelha, dentro dela tem uma outra fibra, porque gerou um novo movimento. Isso aqui é um novo gatilho. Ele fez um rompimento. Olha só, ele rompeu essa fibra aqui, ó. Fibra, retração, rompeu. Então ele gerou um novo movimento. Esse novo movimento, esse novo movimento, ele merece o quê? Uma fibra, ele é um gatilho, né? Ele é um gatilho, ele merece a fibra nele. Tô tentando pegar a fibra aqui, tá? Olha aqui, ó. Ele merece uma fibra. Eu vou botar ela de cor azul claro. Merece uma fibra. Então, para esse preço subir, ele tem que matar essa fibra. E ele só mata essa fibra rompendo, depois de romper ela, tá? Só depois que romper. Ou ele vai lá, ou ele faz toda aquela movimentação. Ou depois que rompe, depois que vem uma criança aqui envenenada e rompe, aí ele mata essa azul para ir
jogar essa vermelha em pontos mais acima, né? Retrair em pontos mais acima, tentar romper essa vermelha, né? Pode acontecer isso. Ou esse é, movimento azul, ele paga a mínima, joga na região de 50, tenta romper fundo, não consegue, vai para tentar romper topo, né? Aí nessa movimentação que ele dá margem, tá, para poder fazer as operações. Ainda mais que eu estou numa região de compra da fibra branca. Quais são os pontos de região de compra da fibra branca aí? É região de 50% e fundo. Esses são os pontos de compra, né? Ainda mais que eu estou numa região de compra da fibra branca. Aí sim, que eu penso em compra mesmo. Agora vamos ver como é que foi o outro dia. Opa, fez a retração. É um movimento, fez a retração. Pode jogar para baixo? Pode. Isso aqui é um pullback desse dia aqui. E pode ser a impulsão da branca? Pode ser a impulsão da branca. Opa, rompeu a branca. Olha só que doideira, né? Ele faz toda a brincadeirinha dele. Movimento, retração, impulsão. Retração, impulsão. Rompeu a branca e rompeu o azul, tá? Essa branca, o que aconteceu com ela? Foi pro abraço. Essa branca foi pro abraço, né? Aí essa branca passa para onde agora? Passa para cá, ó. Certo? Qual foi o gatilho que startou a movimentação de alta dessa branca agora, da nova branca? Foi esse covardezinho aqui. Rompeu ele? Rompeu. Então eu acredito que esse preço pode vir para o fundo. Eu acredito que esse preço pode vir para o fundo, tá? Já ganhou o gatilho que startou a movimentação de alta dessa branca. Agora, e azul? A azul morreu porque foi rompida, né? A vermelha, o que aconteceu com a vermelha? Se expandiu, ficou maior ainda. Olha só como a vermelha vai aumentando. E essa criança aqui, ele não fez rompimento, não rompeu aqui. Ele tem uma fibra. Aí eu posso botar a fibra do gap, né? É uma nova fibra azul, clara, né? Que antes ela estava aqui, ó. Antes ela estava aqui. Como esse 143 rompeu ela, ela veio para cá, ó. Posso deixar aqui. Ou eu posso deixar só no gatilho, tá? Mas eu vou deixar aqui, certo? Então essa fibra pode ter uma retração? Pode ter uma retração. A região de 50% dela aqui, ó. 142 é um ponto de 50%. O 141 é um ponto de 50%, porque esses pontos aqui, ó, eles passam a ser pontos de pullback. Pode bater aqui e cair. Pode bater aqui na mínima 142, que é um gatilho, e cair. Pode ir no topo e cair, né? É melhor região de venda, região de 50% e topo. São as melhores regiões de venda. É isso da fibra de baixo aqui? Não é região de 50%? E topo, melhor região. Bota vermelho que fica mais, né? É isso? Melhor região de venda? 50% topo? Show? Então, para eu dizer que essa fio vai lá buscar esse ponto aqui, ele tem que matar essa azul, senão ele não vai. Se ele não matar essa azul, ele não vai. Ó, matou a azul? Matou. Matou a azul. Show. Olha onde o preço abriu. O preço abriu lá em cima, já ganhando tudo. Aí jogou lá para cima, matou essa fibra azul, ó. Matou a fibra azul. Aí volta para qual fibra? Mesma coisa que eu venho fazendo com o diário, com essa fibra branca descendo, a fibra azul aqui vai subindo, certo? Estou em melhores pontos de venda? Sim. Inclusive, ó, eu tô aqui, ó, num ponto de venda, ó. Tô. Pode dar venda a partir daí? Pode sim. Porque ele matou essa azul aqui de baixo, ó. Mas ele matou essa aqui? Não, não matou essa. Não matou. Não matou. Ok? Vamos lá. Opa, certo. Tem um negócio que eu deixei de falar aqui. Vamos lá. A partir do momento que foi gerada essa movimentação de alta, esse 144 não é um gatilho? É um gatilho, né? Tem gente que considera ele o gap como gatilho, só o gap. Vou colocar aqui só para
Tem gente que considera o gap como gatilho, tem gente que considera toda essa movimentação como gatilho, como uma extensão, né, do gatilho, e tem gente que considera só o 144 como gatilho, tá? Porque ele fechou essa região aqui, ó, em operações, em negociação. Então tem gente que considera só o 144 como gatilho. Mas eu vou traçar a FIBO. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz rompimento, ele é um gatilho, rompeu tudo aqui, ele tem uma outra FIBO. Eu vou colocar aqui da mínima, tá? Vou colocar ela na cor verde. Aí, eu tenho a FIBO de alta. Então, essa FIBO de alta, ela tem os pontos de 50% dela. Então, melhor região de compra, região de 50 e fundo. Melhor região de venda da vermelha, 50% que já foi para o abraço, né, da vermelha. Desculpa, melhor região de venda da azul, 50% que já foi para o abraço, região de 50% e topo, tá? Aí agora vamos ver o que acontece. Opa, o preço fez uma impulsão, né, da fibra azul a partir de um determinado ponto, só que respeitou o gatilhozinho, ó, da região de 50% da azul, desculpa, da verde, né? Então ele tentou impulsionar a azul e fez retração da verde, respeitou os pontos de 50%. Só que a verde tá válida? Tá, porque não foi rompido o fundo dela. A azul tá válida? Tá, porque não foi rompido o fundo dela, o topo dela, né? Então, a azul tá válida porque não foi rompido o topo, a verde tá válida porque não foi rompido o fundo e nem o topo para se expandir. É, E agora deixou um quê? Um outro gatilho. E esse gatilho merece o quê nele? Uma fibra. Olha o tanto de fibra que tem nesse movimento, meu Deus. O cara fica até doido. Então, vamos contar as fibras? Tem uma branca, uma, duas vermelha, três azul, quatro verde, cinco amarela. Certo? Então, o preço jogou na região de 50% e tentou romper topo já. Ele já fez isso, ó. Dessa verde, ele já jogou na região de 50 e tentou romper topo. Ele pode vir para baixo? Pode. Pode vir para baixo. Tá? Vamos ver se ele veio. Opa, veio para baixo. Buscar ponto mais abaixo da verde. Certo? Aqui, ó. Olha só como entra toda a situação. Fibra azul. Foi falha. Aqui com esse gatilhão, rompeu tudo aqui, ganhou tudo, ó. Ganhou tudo. Estou na melhor região de venda, que é a região de topo. Vai ficar bem. Aqui dói a cabeça, ó. Fibra azul, né? Tentou romper aqui com ele, não rompeu, aí jogou lá em cima da fibra azul, matando a fibrazinha vermelha que estava aqui, ó, antes. Antes tinha uma azul, né? Tinha uma azul aqui, eu tinha colocado azul. Aí rompeu, aí deixou essa fibra verde. Essa fibra verde veio na região de 50% e tentou romper topo. Só que isso aqui não é impulsão dessa, não é impulsão? É impulsão. É isso aqui, esse movimento dessa vermelha aqui, ó, ele é impulsão dessa aqui, ó. Aí não consegue ganhar esses pontos aqui para dizer, ó, eu vou mais para baixo. Mas também quando impulsiona, no próprio candle 145, ele impulsiona a branca e não vai, né? Ele me conta duas histórias, que ele tá vindo lá de pontos de venda da azul para tentar romper fundo, dar continuidade na movimentação de baixa, mas não consegue. E a outra história é que ao mesmo tempo ele veio aqui para tentar impulsionar a branca e não conseguiu. O outro fez o quê? Bagaçou tudo para baixo. Só que deu alvo aqui, ó, em um ponto de 50%, que as mínimas são um ponto de 50% também. Então o preço pode subir? Pode subir. Mas para ele subir, ó,
essa fibra amarela se expandiu. Essa amarela aumentou, é uma nova fibra. Antes ela estava aqui, como teve o rompimento, está aqui agora. Show? Então vamos ver o que aconteceu no outro dia. Subiu, subiu. Agora, por que subiu? Porque o preço, ele não rompeu o gatilho 144. Esse ponto aqui, ó, é um ponto super importante. Esse ponto é ponto super importante, que esse aqui rompeu. Então, quando ele rompe esses gatilhos passam a ser ponto de quê? De pullback. Assim como esse era ponto de pullback, bateu, tentou subir. No outro dia ele trabalhou abaixo desse, veio buscar esse, não rompeu. No outro dia ele já abriu aqui em cima, ó. Ele fez o pullback no gatilho, foi lá para romper topo, né? Então, essa fibra verde, ela já veio nas regiões de 50% dela e está tentando romper topo, tá? Se ela não romper o topo, que eu acredito que vai buscar esse ponto, pelo fato dele ter ganho tudo isso aqui, ele vai tentar romper fundo. Vamos ver? Opa! Olha só a doideira. Então ele já veio da região de 50, tentou romper topo, já veio da região de 50 a fibra verde. Foi lá, deu o alvo lá na fibra azul, né? E não rompeu o topo da verde. Então ele vai o quê? Pode o quê? Tentar romper fundo. Olha lá, ó. Tentou romper fundo. Rompeu fundo da verde? Não. Ele pode romper topo agora? Pode romper topo sim. Vamos ver aqui? Aí não se preocupa com os pavis que tá ficando aqui para cima, tá? A ideia é tentar entender por que que ele está fazendo esse movimento. E essas fibras estão válidas? Estão. Inclusive, ó, a amarela está válida, a verde está válida, a azul está válida, tá tudo válido. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Perfume. Oh. Agora, essa amarela, eu posso mudar ela de lugar? Posso até colocar ela aqui, ó. Porque o 148 fez um rompimento. O 149 fez um rompimento. Então, para subir, respeitar a teoria de Dow de veio no 50, não rompeu topo, vai romper fundo, não rompeu fundo. Ele pode tentar romper topo, ele tem que ganhar esse gatilho 148 aqui, senão ele não vai. Entende? Vamos lá. Opa, que covarde, né? Já abriu aqui, ó, abaixo da verde. Não, não abriu aqui, né? Ele abriu lá. Olha lá. Ele abriu lá. Eita, meu Deus do céu. Então, essa verde que morreu, né? Com essa abertura aqui embaixo, ela morreu. Aí vira o que ela? Vira o que? Esses pontos aqui vira ponto de pullback. Vira ponto de pullback, tá? E, então, essa morreu. Essa verde morreu. Essa vermelha só se expandiu, né? Ela veio pra cá. Essa branca, com essa abertura aqui embaixo, ela foi pro abraço, aí veio pra cá, ó. Aqui não, veio pra cá. Vem pra cá. Isso. Então, o gatilho agora, ó, que startou a movimentação a partir daí foi esse aqui. Olha onde bate, meu Deus. Rapaz. Nossa. A azul aumentou, né? Inclusive, ela vem pra cá agora. Aí, é azul. Show? Só que deixou um gatilho. Né? A vermelha aumentou, né? Deixou um gatilho. Esse gatilho, ó, o preço está tentando impulsionar a branca agora a partir daqui. Já jogou na região de 50% da branca. Né? Eu tenho a branca. A região de 50% dela foi mal. Não é que jogou na região de 50% da branca, jogou na região de 50% da vermelha. Essa branca, essa branca, para vir pro fundo dela, tinha que ganhar esse gatilho aqui, ó. Não ganhou, respeitou. Abriu lá, tocou nesse gatilho e vai para cima. Para quem? Para retrair azul, que está dentro da vermelha. Pode impulsionar para baixo a partir desse ponto? Pode sim. Só que isso aqui, ó, ele é um gatilho, então ele tem uma fibra nele. Que eu vou botar verde de novo.
Vamos ver o que aconteceu no outro dia. Ó, então, no outro dia, vamos ver se ele foi para baixo ou para cima de novo. Aqui. Então, ele jogou para baixo primeiro. Então, ele jogou na região de 50. Então, esse gatilho aqui, ó, olhando a teoria de Dow, ele jogou na região de 50 e tentou romper topo. Se não conseguiu romper topo, ele pode querer jogar em pontos mais abaixo, né? Só que aqui, ó, nesse outro dia, deixou quem também? Gatilho, né? E eu já falei que o gatilho tende a respeitar a teoria de Dow também. Então ele pode jogar para cima para depois vir para baixo. Vê. Ó, jogou direto para cima. Tá ok? Show? Jogou direto para cima. Vamos ver se ele respeitou o gatilho. Não. Aqui agora é um candle ganhando o gatilho. Ele não respeitou o gatilho, ele rompeu. Então ele pode ir lá para cima. Tá? Isso aqui tudo já é impulsão dessa fibra aqui. Você fala, mas ele não ganhou, ele não rompeu com gap a mínima dessa, então ele vai para a mínima dessa? Não. Naquela hora eu falei o seguinte: se esse 139 tivesse respeitado, tivesse rompido esse fundo, mas tivesse respeitado o 129, ele poderia jogar para cima. Foi o que aconteceu. Ele rompeu o fundo aqui, mas ele respeitou aqui, tá? Então daqui ele pode jogar para cima. Show? Vamos ver. Olha lá, ó. Foi, jogou para cima. Olha só como isso é doideira. Aqui ele ainda não tinha matado azul, né? Mas só que ele já tinha ganho até quem? Até o gatilho que startou a movimentação debaixo da vermelha. Show? Esse, aquele estudo que foi feito aqui, que se esse 139, ele poderia até ter ganho essa mínima aqui. Mas se ele não tivesse rompido, se ele tivesse dado alvo aqui, ó, tivesse ficado aqui, tá aqui ele poderia subir. Foi o que aconteceu. Ele rompeu essa fibra, rompeu com a abertura, gapzão vermelho aqui, ó. Ele rompeu isso aqui. Gap aqui, fechou aqui, né? Então, ele rompeu, ele já abriu aqui abaixo. Mas o que ele respeitou quem? Esse aqui. Então, na mente, a gente está achando que ele vai, pelo fato dele ter rompido esse fundo, ele vai buscar esse outro fundo aqui, ó. Mas pelo fato dele ter respeitado o gatilho, ele impulsionou a partir daqui. Então, olha só, teoria de Dow. Movimento, eita, movimento, retração e impulsão. Show? Agora, se ele vem aqui, não rompe, aí ele pode vir para cá, tá? Pode vir, mas nesse meio inteirinho aí, que ele não rompe ela, ele deixa uma fibra de alta. Essa fibra de alta pode bater aqui e... Ou seja, para ele vir para cá agora para o fundo, ele tem que matar os 150. E minha fibra verde aumentou. E a vermelha fez o quê? Foi pro abraço. Foi pro abraço. Então, a azul foi pro abraço e a branca fez o quê? Aumentou. A branca agora tá ali. Então tem uma verde dentro da branca, tá? Rompeu. Aí ele vai, continuar rompendo. Ué, tá aparecendo os outros. O que aconteceu aqui, meu Deus? Ah, porque ele abriu lá em cima, ó. Nossa Senhora Eterna do céu. Aqui eu tenho mais nem que botar aqui, né? Aqui um novo estudo, né? Aqui já é um novo estudo agora. Estamos em agosto. Certo. Esse 160 aqui, ele é neutro, ó. Esse gatilho aqui, ó. Ele tem uma variação, ele é negativo, tá? Então vamos lá. Vou aumentar aqui. 100. Então esse 159 ele é gatilho. Ele é vermelho, tá? Colocando, ó lá. Ele teve uma variação de 220 pontos negativos, ele é vermelho. Dá pra ver aqui, não.
Acho que a tela, essa tela de curva de 34 aqui, ela tem hora que eu não vejo qual o candle, se o gráfico tá meio. Enfim, mas dá para ver aqui a variação, né? 220 pontos negativo. E eu tenho uma nova movimentação. Ele é gatilho, porque ele tentou reverter o movimento. Inclusive, ele é um gatilho dobrado, né? Porque ele tem pavis longos e ele tentou reverter o movimento. Ele fez a dupla função aqui, né? A do pavis longos e a outra porque ele tentou reverter o movimento. E esse aqui é gatilho porque ele é o contrário desse, né? Ele reverteu o movimento, inclusive fez um rompimento, né? Desse aqui, ele reverteu, né? Se ele tivesse ficado aqui, ó, botar, botar verde, eu até tive que dar uma pausa aqui, meu filho me chamou. Então tem um movimento que foi originado a parte. Ah, eu tava falando, se esse gatilho aqui, ó, 160, tivesse feito isso aqui, ó, ele não rompeu esse gatilho. Ele pode cair. Ele não fez rompimento. O próximo poderia cair, tá? Ele poderia só vir lá em cima para baixo, tá? O rompimento aqui, o rompimento é considerado quando o corpo rompe o pavio, tá? Aqui, por exemplo, aqui rompeu. É. Eu queria que ele tivesse ficado abaixo aqui. Digamos que ele ficasse assim, ó. Ele rompeu o corpo desse, mas não rompeu o pavio, então ele não fez rompimento, tá? Mas isso aqui vai ser mais discutido. O foco é a teoria de Dow. Então tem um novo movimento de alta, uma nova fio branca. Gatilho que startou a movimentação de alta foi quem? Foi esse aqui. Foi esse aqui. Não, primeiro, desculpa, primeiro gerou esse branco, aí depois esse rompeu, e depois esse aqui testou, ó, testou o gatilho. Lá, tinha esse movimento. Aí o 161 testou a região de 50% e rompeu. Aí a fibra branca estendeu. Aí o 162 testou o gatilho aqui e jogou para cima, certo? Aí aumentou ainda mais a fibra branca, ó. Só que eu tenho dois gatilhos. Um que é de continuidade, que é esse 161, e esse aqui que startou a movimentação de alta. Esse que startou a movimentação de alta é mais forte que esse, porque esse aqui é um gatilho de continuidade, né? Por que que ele é gatilho? Por causa do pavio. Ele é um gatilho de continuidade. Esse aqui é mais forte que esse, tá? Ele pode até romper esse. Esse aqui é mais difícil romper, tá? Esse aqui, ó, 160. Eu tô marcando a linha porque é a linha que marca o topo dele, né? Que é o ponto de suporte aqui, ó. É o ponto forte dele, é o topo, para tentar jogar para cima, tá? Então vamos lá. Fibra branca. Opa, ganhou. Nossa, que facada. Ganhou o gatilho. Ganhou esse gatilho, mas vamos ver aqui se ele rompeu a mínima desse. Rompeu. Então, se ele ganhou a máxima, eu posso entender que ele vem para o fundo. Aqui é um gatilho ganhando gatilho. Então, posso entender que ele vem para o fundo. Só que nesse momento, ele me deixou o quê? Uma fibra vermelha dentro da branca. Meu filho me chamando de novo. Meu filho fazendo chocolate para a mãe lá, todo enrolado. Expliquei para ele, mas não. Mas quando eu voltar, eu vou fazer para ele ver. É Nescau com leite em pó, aí bate, aí fica aquela papinha, né? Que é igual chocolate. Enfim, eu tenho um novo movimento, ele é um gatilho, ele fez rompimentos, rompeu aqui, tá? Então esses pontos aqui que ele rompeu, desses gatilhos, eles viram ponto de quê? De resistência. Aqui é resistência, aqui é resistência. O topo dele.
né? Que é a melhor região de venda, né? O topo. Primeira região de 50, depois o topo. Região de 50. Isso aqui já é um ponto de região de 50. Aqui já é um ponto de região de 50, tá? E esse topo aqui que ele rompeu já é um ponto de venda também. Aqui é tudo ponto de venda, olhando só pelo diário. Vamos ver aqui. Opa, olha o que que ele fez. Ele não veio para mínima. Ele foi para a região de 50%, tentou impulsionar e não conseguiu impulsionar. Então ele pode ir lá para cima. Ele foi em um ponto de 50. Vê que ele foi aqui, ó. Ele veio aqui e daqui ele tentou impulsionar, não conseguiu. Esse preço pode subir daqui. Pode jogar em pontos mais acima, tá? Ele pode sim jogar em pontos mais acima. Só que ele deixou um outro gatilho, ó. Um gatilho neutro. Esse gatilho aqui é neutro, ó. Esse gatilho aqui é um dos gatilhos mais fortes que tem. Eu botei cinza, tá de sacanagem. Como ele é um gatilho, ele tem uma fibo. Ele é um dos mais fortes que tem. Então tem como ponto de resistência o topo e o fundo dele. Só de sacanagem, tá? Mas a movimentação da teoria de Dow dentro desse gatilho aqui foi o quê? Que ele foi direto para a região de 50, tentou romper fundo e não veio. Então ele pode subir mais ainda. Ele pode jogar. Ele não fez essa movimentação, pagou o fundo, jogou na região de 50, tentou romper fundo para tentar romper topo dele. Não, ele pode jogar em pontos mais acima. E esse ponto mais acima pode ser a favor dessa movimentação maior. Entende? Porque isso aqui é um pullback, é uma falha. Tudo bem, eu acredito que venha para a mínima. Mas ele tem que seguir o fluxo normal dele. Ele deveria ter vindo para baixo. E pode vir ainda, né? Mas não, não veio. Olha só a doideira. Olha como uma teoria pode anular outra teoria, né? Uma teoria entrando a favor de uma teoria maior, né? Eu acredito que ele vinha para cá para o fundo. Eu acredito. Ele pode até bater lá no topo e vir para o fundo ainda. Mas nesse momento aqui, nesse momento, ele não tá meio complicado vir para o fundo. Por quê? Porque tem a teoria de Dow desse movimento vermelho. Foi na região de 50, tentou romper fundo. Ele tenta jogar pra mais ponto mais acima. E ponto mais acima era o quê? Era esse amarelinho aqui que não tinha sido testado. E o topo. Mas não, o que que ele fez? Matou a fio vermelha. Então ele pode ir lá buscar o topo da branca, tá? Porque essa fibra branca, ele só jogou para baixo e continuou, né? Ele fez o contrário. Essa vermelha fez o contrário que essa branca tá fazendo, ó. Jogou na região de 50, tá indo tentar romper topo. Olha o que que a vermelha fez. Jogou na região de 50 e não veio para romper fundo, certo? Então, vamos lá. E arrebentou o gatilhinho que eu falei que é forte, né? Então a vermelha morreu. Morreu essa vermelha. Agora, isso aqui pode ser um falso rompimento? Pode ser um falso rompimento. Aí ele rompeu, isso aqui já vira ponto de pullback, ó. E esse branco passa a ter uma fibra dentro dele. Vou botar amarela, verde, porque ele é um gatilho, né? Esse ponto aqui passa a ser ponto de pullback. Vou deixar esse vermelho mesmo. Opa, olha onde ele bate, ponto de pullback, ó. Quase deu alvo no topo, não deu alvo no topo. Vamos ver para onde ele foi primeiro? Ele foi no topo, jogou na região de 50, tentou romper topo e não conseguiu. Ele pode vir para baixo, tá? Opa, ele abriu aqui, ó. Doideira, né? Veio aqui. Ele abriu aqui, veio aqui embaixo, igual um animal. Deixa eu ver aqui quantos pontos foi que ele veio. 700 pontos. Ele abriu aqui. E ele veio no melhor ponto de compra, né? E foi lá para romper topo. Aí rompeu. Então, essa fibra aqui, ó, verde, morreu porque foi rompida. A branca aumentou mais ainda. E eu tenho. Vou
tirar essas linhas agora aqui, tá? E agora eu tenho uma nova fibo, que é a fibo desse 167. É, nova fibo. Certo? E os gatilhos que ele rompeu passa a ser tudo ponto de suporte. Tudo ponto de suporte. Inclusive a mínima aqui, tá? Ó. Esse aqui já tinha sido rompido, né? Foi rompido, foi devolvido, agora foi lá de novo, tá? Então esses gatilhos aí passam a ser tudo ponto de suporte, essas linhas amarelas. É tudo região de 50%, sendo as mais fortes, né? As regiões de 50% mesmo, né? Os gatilhos, os alinhamentos, né? Que estão na região de 50%. Ou seja, esse aqui é um ponto bem forte, essa máxima do 64. Show? Vamos lá. Mínima do 166 também. Deixa eu ver se ele rompeu aqui o 162. 162 é o gatilho. Rompeu, ó. Tudo ponto de 50%. Eita bagaça da bagaça, mano. Esbagaçou tudo pra baixo. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma retração que vai embora, né? Eu não sei lá para a esquerda, tá? Vamos olhar, só por, né? Vamos ver se ele vem pro fundo agora. Não chegou, não chegou a dar alvo no fundo. Vamos ver agora. Agora foi. Vamos ver aqui. Olha só, ele rompeu aqui, ó. Ganhou tudo. Ele fez uma retração. Ele não deu alvo, ele ficou brincando aqui, sacaneou todo mundo, mas ele veio. Então, ele matou a branca. A branca matou, mas vamos ver se ele deu alvo aqui. Não deu. Então vamos ver aqui se ele deu. Olha lá. Rompeu e devolveu, né? Vou lá de novo. Ganhou tudo, ele pode jogar mais pra cima? Pode. Pode jogar. Impulsionou a vermelha. Que essa vermelha agora ela veio pra cá, né? Posso até colocar aqui, ó. Impulsionou a vermelha, né? Vermelhona. O vermelhão. Opa, fazendo besteira. Ele veio. Retraiu. Esse aqui, ó. Veio na região de 50, então o Petopo não conseguiu. Aí entrou a favor do fluxo da vermelhona. Veio pro fundo, já ganhou esse gatilho. Então ele tende a jogar por mínimo aqui. Ó, jogou. Ganhou esse aqui, que é da fibra verde que tá dentro aqui, né? Desse gatilho. Foi gerada uma verde, né? Dentro da vermelha. Rapaz, esse gatilho ele não segurou, foi nada. Vai ter essa paulada braba, né? Você vê que ele segura depois, né? Aqui ele não segurou, foi nada. Ele segurou aqui, nesse teste. Aí eu abriu abaixo, seguiu o fluxo, mas aqui, ó, segurou. Aí quando ele volta, ele bate, testa tudo, ó. Testa aqui. Aqui ele não chegou a testar, então ele pode ir lá ainda, tá? O gatilho que foi rompido, foi devolvido. Pode querer ir lá ainda, qualquer momento. Aí, ó, a vermelha não aumentou. Ele rompeu essa aqui, desse gatilho. Foi lá buscar pontos, né? Vamos ver se ele respeitou aqui. Não chegou a tocar, não. Não chegou a tocar. Enfim, ele deixou uma fio verde. Essa fio verde fez uma retração, uma impulsão. Esse aqui veio, arrebentou tudo. Tendência a jogar pro fundo da vermelha. Pro fundo da verde, né? Jogou e não rompeu, né? Então ele pode jogar pra cima? Pode. Olha lá, ó. Aí aqui ele já veio de novo. Ó, ó. Olha só a movimentação. Aqui ele tende a vir para baixo, tá? Por quê? Porque tem uma fibra verde aqui, que é um gatilho. Ele tenta impulsionar, não consegue. Ele joga aqui no fundo dela, nos melhores pontos de compra. Tenta ir, fecha vermelho, ó, o outro, ó. Então, teoria de dar o puro aí. Eu quero saber lá aquele vermelho lá. Eu vou olhar já já onde que ele bateu. Vamos só.
Eu vou pelo semanal. Pelo semanal. Se ele bateu em algum ponto. Tanto essa linha maior. Não, ali. Nada. Ele é topo mesmo. Topo histórico. Ele é topo histórico. Não, histórico. Ele é um topo histórico. O semanal não bateu em lugar nenhum, não. Tá? Ele foi uma captura de liquidez, né? Isso sim. Aí no movimento de retração da fibra do 67, ele descarregou tudo. Vamos ver quando que ele começa a fazer a movimentação de baixo dele. Ah, não. 67 é o. Acho que eu fui besteira aqui, calma aí. Não tá certo. Semanal, eu tô pro histórico, diário tá aqui. Ele abriu acima daqui. Mas vamos ver aqui no 240. Vamos ver no 60. Aí, ó. Primeiro 60 minutos. Movimento, retração, impulsão, falha. Inclusive rompeu, né? Então, ele tenderia a vir para cá. Ainda tinha gatilhos aqui, ó. No meio do caminho, que ele poderia parar. Mas resolveu jogar tudo para baixo, né? Aí não tem o que fazer. Isso aí, não tem o que fazer. Ó, show de bola, o diário. Só tem apagado o desenho, né? Agora eu não sei mais qual foi o diário. Tá no dia atual, foi lá em agosto de 2024. E aqui, né? Show? Agora vamos ver esse movimentozinho aqui. Vou botar até mais. Aqui, ó. Lá pro mês de dezembro. Dezembro, para encerrar aqui esse assunto da teoria de Dow, né? Ponto topo, ponto fundo, novembro. Porque no próximo vídeo eu vou fazer estudo de alinhamentos, tá? O estudo será de alinhamentos. E a teoria de Dow, ela respeita em todos os tempos gráficos, tá? Aí eu vou falar aqui da conjunção gráfica. A princípio, eu quero massificar essa questão da teoria de Dow. Aí, então, no mês de dezembro. Então, o movimento em questão é esse aqui, é a fibra que está sendo trabalhada, a fibra de baixa. Essa fibra, ela está no movimento de retração dela, porque a região de 50% dela, e essa aqui ficou show, né? Casou certinho, né? A região de 50 com o gatilho que startou a movimentação de baixa dessa fibra aqui. Não é da grandona lá, não, não é do 218, não, não é daqui, é dessa aqui. Para mim, para lá buscar aquela de 218, tem que matar essa vermelha. Show? Então, o preço está fazendo uma movimentação de retração dessa vermelha, ó. Tá fazendo uma movimentação de retração. Só que nesse inteirinho, essa retração, ele vai me deixando gatilhos, vai me deixando fibra. A fibra que eu tenho aqui em questão é essa aqui. Ninguém tá rompendo ela. É a fibra positiva do gatilho. Essa amarela. Ninguém tá rompendo. Ela já fez uma retração, tentou romper topo. Não tá conseguindo? Pode jogar para baixo? Pode jogar para baixo a partir daí, tá?
partir daí pode jogar para baixo. Inclusive o gatilho 234, ele tem uma fibra nele e ele já saiu da região de 50 e não rompeu o topo. Mas é só que tá deixando vários gatilhos, ó. E cada gatilho desse ele tem uma fibra. Mas a fibra base é amarela. A fibra base é a fibra amarela, né? E como nós já estudamos, né? Para você entrar vendido nesse gatilho branco aí, né? É, exemplo, o 234, ele é um gatilho da fibra azul. Pelo fato do preço já ter vindo na região de 50% do 232 não ter rompido o topo, ele tinha que buscar a região mais abaixo, né? Por que que o 235 subiu? Porque o 234 é um gatilho, ele tende a querer se pagar. Ou seja, o 236 ele não pode subir também? Pode subir também, tá? Mas a princípio aqui, a maior tendência é queda, né? Mas, olha lá, subiu, ó. E já ganhou o gatilho. Agora aqui é aquela situação do gatilho ganhando gatilho, né? Uma coisa é esse gatilho aqui ganhar esse, outra coisa é o candle ganhar o gatilho, tá? Então vamos lá. A fibra amarela se expandiu, ó. E dentro da amarela tem essa azul aqui, ó. Essa azul ela não se expandiu para a máxima 235 porque ele não rompeu, mas o 36 rompeu. Ou seja, para vir para a mínima dessa amarela, ele tem que matar essa azul, senão ele não vem, tá? Matou a azul? Não, mas é um gatilho já ganhando um gatilho, então ele tende a vir para a mínima. Hum, sacaneou, hein? Opa, sim, coisa de doido, né? Ai, meu Deus. Só para sacanear, ó. Aqui, isso aqui tudo, eu vou falar sobre isso. Aqui tudo eu vou estudar, tá? Vou estudar legal sobre isso. Bom, o que foi essa movimentação aqui? E o que que esse gatilho fez nessa movimentação toda aqui, ó? Ele foi na região de 50, tentou romper fundo, não conseguiu. Ele falhou o movimento, já que ele já testou a região de 50, ele teria que romper fundo, tá? Teria que romper fundo. Agora, esse gatilho 237, ele fez uma movimentação interna dele. Aí, quando isso aqui já abriu ganhando aqui, ó, esse, cara, é topo, tá? Isso aqui eu vou bater nessa tecla. É uma das coisas mais importantes. Mas a teoria de Dow, ó, movimento, joga na região de 50, tenta romper fundo, não consegue, faz a falha, vai lá buscar ponto mais acima, né? No caso aqui foi pior ainda, né? Olha só, ele pagou o fundo, jogou na região de 50, tentou romper fundo, não conseguiu, né? Falhou, topo, simples assim, tá? Então a teoria de Dow tá funcionando aqui. É porque aqui tem outra situação. Aqui eu tô falando que ganhou o gatilho, né? Ele tende a vir romper fundo aqui, né? Mas a partir do momento que acontece esse 238 aqui e abre acima desse gatilho aqui que tinha sido rompido, ele vira ponto de pullback, pagamento desse gatilho para ir buscar topo, tá? Aí ele falha, buscar topo. Ou seja, a partir do momento que ele rompe esse gatilho aqui, rompe esse, mas no outro dia já devolve e fecha falhando, então ele tende a ir buscar mais acima mesmo, tá? A teoria digital tá funcionando aqui também. Ó, veio do fundo, não rompeu o topo. Entende o quê? Romper fundo, né? Ó lá. Agora, se ele não romper esse fundo, ele tende o quê? Romper topo. Mesma coisa, teoria de Dow, ó. Melhor região de venda, tá tudo direitinho, tá? Achando que tá bagunçado, não. Melhor região de venda, deu a venda. Melhor região de venda, deu a venda. Melhor região de compra, vamos ver se dá. Por que melhor região de compra? Porque tem uma fibra de alta. Essa fibra amarela só aumentou, ó.
Ela só aumentou. A azul morreu, né? Foi, né? A azul ficou aqui, ó. A azul, essa azul, ela veio pra cá, que é de movimento, né? Veio pra cá. Olha lá, quando rompeu, ó, o que que fez? Deixa eu ver se deu. Oh, meu Deus. Ah, não queria clicar ali pra aparecer. Porque essa situação de você ficar fazendo isso aqui, ó, acontece isso, tá? Então aqui, essa azul morreu, veio. Aí é a mesma coisa aqui, ó. Naquela hora não veio, mas agora veio, né? Eu estou na melhor região de compra. Estou na melhor região de compra da amarela ainda não. A melhor região de compra é aqui, né? Na minha. Rompeu, né? Rompeu. Então essa amarela morreu. Essa vermelha veio para cá. Posso até pegar ela e fazer isso aqui, ó. Nova vermelha. Retração da vermelha, né? Impulsão da vermelha. Aí gera outra fibrozinha aqui dentro, ó. Como teve o rompimento da vermelha, ela vem para cá e me gera uma nova fibra aqui, ó. Ou seja, para ir para o topo da vermelhona aqui, tem que matar quem? Essa azul clara, tá? Já tá fazendo a impulsão, né? Tá vindo da região de 50. Ó, pode subir, tá? Merrequinha, rompeu. Essa azul morreu. A vermelha se expandiu e me gerou uma nova fibra aqui, ó. Porque esse 250 rompeu esse aqui. Ou seja, para ir pro topo dessa aqui, do 248, para vir para cá, para lá, para cima, tem que ganhar quem? Tem que matar esse 250. Já foi na região de 50 e não rompeu fundo. Piorou, doideira, né? Rasgou o fundo. Olha, gatilho ganhando gatilho. Foi o quê? Matou essa nova fibra que gerou aqui? Não matou, ele tá na melhor região de. Matou. Achei que não tinha matado, não. Olhando aqui, eu achei que não tinha matado, não. Então ela veio pra cá, né? Não entendi que ele ia buscar lá, né? Opa, gatilho ganhando gatilho. Nada, nada. Foi. Opa, foi. Certo? Então matou. Vamos ver se ele parou em algum lugar. Vou só aumentar azul, tá? Parou lá. Pode cair? Pode. Mas ao mesmo tempo já me gerou uma nova fibra aqui, ó. Uma nova fibra. E o ponto de pullback dela é o 9, né? Mais importante é o 9, foi o que gerou ela. Olha, ó, olha. Já matou azul e tá no alvo da amarela, né? Tá pra cá agora. Opa, rompeu a amarela. Opa, show, show. É um candle ganhando gatilho. Retraiu. Doideira. Foi, retração. Opa, show de bola, ó. Então, se observar, ó, as fibras, a azul tava aqui, né? Tava aqui, né? Foi rompida. Aí veio aqui no fundo, tal, buscou quem? Essa aqui, rompeu. Retraiu com 11, pum, pum, buscou essa aqui. Acontece que ele rompeu essa e já deu alvo nessa, né? Retraiu. Aí foi, pum, 14, rompeu essa azul aqui, através desse gatilho aqui, 248. Aí, esse gatilho também aqui é o ponto, ó. Mas o 14 também rompeu ele. Então, vê que ele foi ganhando as fibras, ó. Foi ganhando as fibras e não parou em lugar nenhum, né? Não tinha nenhum gatilho aqui no meio do caminho dando um alvo. Tipo assim, ó. Vamos lá. Vou botar aqui, já acabou o meu exemplo. Vamos lá. Estudamos.
teoria de Dow toda no ano de 2024, pelo diário só, tá? Então rompeu essa aqui, né? Esse 3 rompeu essa fibra azul. Então eu espero e não deu alvo aqui, ó. Não deu alvo aqui. Vou tirar essa vermelha daqui. E não deu alvo aqui. Ele rompeu o azul, que era de baixa vigente, rompeu e não deu alvo aqui. Então todo esse movimento aqui era a retração da branca que estava aqui, ó. Amarela, botar amarela. Amarela. Ele não deu alvo aqui. Então agora eu imagino que esse preço vá para lá para vermelha. Aí retraiu quando impulsionou, já rasgou a amarela e rasgou esse gatilho vermelho. Só que ele deu alvo aqui, ó. Quando esse 10 ali rompeu tudo, ele deu alvo aqui na máxima desse gatilho, ó. Aí ele tenta impulsionar a partir dele, que é retração da nova amarela, que a amarela veio para cá agora, né? A amarela veio para cá, ó. E essa azul agora tá no melhor ponto de venda dela, bateu no melhor ponto de venda dela, ó. Então daqui ele vai tentar impulsionar. Aí ele impulsiona e retrai a amarela. Quando ele impulsiona a amarela, ó, opa, ou seja, ele impulsiona a vermelha, a azul, né? E retrai essa amarela, ó. Aí ele, quando ele impulsiona a amarela, ele rompe essa aqui, ó. Certo? Agora vamos ver se ele deu alvo em algum lugar. Vamos ver se ele deu alvo. Ele deu alvo aqui? Não, o 14 rompeu tudo. Rompeu tudo, né? Rompeu tudinho, tudinho. Coceira nas costas aqui. Então eu imagino que ele já vai para cá. Eu imagino que ele vai para cá. Só que ele tem um ponto de trava, né? Que é 241 é o gatilho, ó. Vamos ver. Nem travou lá, passou direto. Aí, dentro dessa amarela, essa amarela aumentou, né? Ela veio para cá porque teve um rompimento. Essa azul morreu. Ela foi lá para cima agora, ó. O ponto de trava que eu tinha era esse aqui, o 241, que é o gatilho que originou a fibona maior do que essa azul. Vou tirar esse ponto aqui. Tirar esse que já matou. Dentro dessa amarela, eu tenho uma outra fibra, que é essa aqui, ó. Vou botar verde. Ó, roxinho aqui, roxinho. Eu tenho a roxa. Você vê, ó, que quando faz o pullback, ó, nem deu alvo aqui, ó. Então ele fez uma movimentação, ele fez uma retração. Aí esse gatilho tem uma fibra. Dentro dele ele tenta impulsionar a branca, aí ele vai e joga aqui para baixo. Aí ele gera um movimento. Ele gera um movimento de baixa, né? Ele gera uma nova fibra de baixa dentro da fibra roxa e dentro da fibra amarela. Aqui, ó, vermelhinha, né? Gera fibra vermelhinha. Essa fibra vermelha, o ponto de pullback dela é aqui, ó. Nem tocou, ó. É fogo também, né? Aqui já é 24. Aqui também já não. 24. Aqui ele só veio aqui, bateu aqui. Não tem nenhum ponto aqui que ele bateu. Já rasgou para cima. Enfim, ele matou a vermelha. Matou a vermelha. A amarela aumentou, ó. Tá só seguindo o fluxo dela lá, ó. Aí faz a retração, vê que ele não parou em nada aqui, ó. Aí já é dia 29. Aqui já é 29 de 1 de 2025. Eu já tô em janeiro de 2025, cara. Eu já tô em janeiro de 2025. Meio de dezembro já acabou, né? Meio de dezembro já acabou. Então eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. É, na próximo estudo, próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre os alinhamentos. Eu queria massificar essa questão da teoria de Dow. Ele não rompe topo, rompe fundo, rompe o gatilho que startou a movimentação de baixa, ganha a mínima dele, tende a ir para o topo dele.
Ganha o gatilho que startou, a máxima do gatilho que startou, a movimentação de alta tende a vir para o fundo, tá? Eu queria só mesmo massificar isso, tá? Mas a teoria de Dow vai ser sempre é, falada, todos os estudos meus aqui vão ser falados sobre a teoria de Dow. Vai ter teoria de Dow no meio, tá? Não sei se está passando algum alinhamento aqui semanal, né? Posso até ver aqui antes de encerrar, porque ele bateu em um ponto e rasgou para cima, né? Pelo diário, isso aqui já foi rompido uma vez, duas vezes, esse ponto. Eu estou numa fibra de alta, né? Até o fundo dela é região de compra, né? Mas eu vou marcar esse ponto aqui, vou ver lá no semanal, ver se ele bateu em algum ponto. Aqui, no semanal, na mínima do gatilho. Aí, tinha que ter rompido essa mínima aí, certo? Então aquele diário lá, ele foi na mínima do gatilho, tá? Aqui no diário você não vê isso, mas lá no semanal você tá lá o ponto, tá? É aí que entra a conjunção gráfica, tá? Vou falar sobre isso também, bom? Ou seja, essa linha amarela é o fundo de um gatilho semanal, tá? Aí não teria como vender isso aí, tá? Aí é só compra. Ou seja, eu vou botar no diário, vou traçar uma fibra aqui, vermelha, vou lá no semanal, tá? Tá aí, ó. Era o fundo do gatilho do semanal, tá ok? Então aí ele teria que romper esse fundo, né? Ele só veio retrair o semanal em um ponto mais abaixo, no caso aí foi no fundo, para jogar para cima. Teoria de Dow. Por isso fez uma movimentação, fez uma retração, foi para romper topo, tá? Teoria de Dow. Só que dentro do semanal. Olhando esse diário aqui, ó. Essa fio vermelha. Ele começou aquele semanal lá. Começou aonde aqui? Vou botar no semanal. Ver onde ele abriu. Ele abriu aqui, ó. Tirar essa linha. O imã, ele abriu aqui, né? Tá no diário, onde ele abriu, ó. Aí ele deixou uma mínima e jogou pra cima. Aí, ó. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias. Tá aqui, ó. Ele é um gatilho, né, de continuidade. Dá pra ver lá que ele é um gatilho de continuidade, né? Ele não reverteu nada, ele não é da cor preta. Se ele fosse preto negativo, ele era um gatilho mais forte ainda. Mas ele é um gatilho. E um gatilho, né, tende a respeitar a teoria de Dow mais ainda, né? Que ele foi no melhor ponto de compra dele e jogou para cima, né? Que não teria como vender lá. Aqui olhasse lá o diário lá, ó, ele apenas fez a retração do gatilho, pontos mais abaixo, tá? Apenas fez uma retração. Ele já fez toda uma movimentação interna. Deixou a máxima, aí ele vem, joga numa, paga o topo, joga na região de 50, tenta romper topo, não consegue, ele faz toda a movimentação. Ele chega no melhor ponto de compra dele, explode, tá? Mas isso aqui tudo, é, vou estudar isso aqui, vou deixar gravado. Isso aqui pode ajudar muita gente, tá? E é isso aí. Próximo vídeo, alinhamentos, tá? Depois eu vou falar sobre a construção gráfica aqui dos tempos gráficos, né? Mensal, semanal, tudo isso. E teoria de Dow, direto teoria de Dow. Ok? Tamo junto.
Vou finalizar aqui.